Olá, eu sou a Adriana Gabi e este é o Sou Fértil, um podcast curtinho, mas cheio de propósito. Aqui é o seu espaço para respirar fundo, para clarear a mente e para fortalecer a sua alma. A força da perseverança. Hoje, vamos refletir sobre uma pergunta desafiadora. Como manter a esperança e a determinação quando os resultados ainda não aparecem? E o versículo que vai nos guiar está em Gálatas 6:9. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos, se não desanimarmos. E esse versículo ele vem como um chamado muito claro para a perseverança. Paulo exorta aos cristãos a não desistirem da prática do bem, mesmo quando a colheita demora. E se observar, isso é um lembrete de que o trabalho paciente e fiel, mesmo feito em silêncio ou sem reconhecimento imediato, ele tem um valor e ele será recompensado no tempo apropriado. A constância nas pequenas atitudes é uma expressão de fé e de fidelidade e não perde seu sentido só porque o resultado não é imediato. Mas será que na correria do dia, da vida, nós conseguimos manter essa persistência? Ou será que muitas vezes nós deixamos o desânimo controlar nossas escolhas quando os frutos demoram a aparecer? Quem nunca viveu isso? No mundo real é muito comum que os problemas gritem muito mais alto do que os passos lentos e constantes que a gente dá. E ainda assim, a perseverança ela muda a perspectiva. Então nós aprendemos que ações pequenas e repetidas começam a se somar e que o caráter ele vai se construindo no fazer contínuo. E além de tudo isso, a gente percebe que a fé se fortalece quando nós não desistimos. A verdade é que a perseverança não nasce nos tempos fáceis. Ela é cultivada justamente nas fases de espera, nos esforços repetidos, na confiança que nós depositamos em Deus, quando o cenário não corresponde às nossas expectativas. E aí, cada esforço fiel começa a ativar uma força de gerar frutos no tempo certo. Cada contratempo pode nos ensinar resistência e, mais do que isso, a fazer ajustes. E cada esperança pode fortalecer a nossa convicção de que o processo também é uma parte da vitória. E no contexto terapêutico, perseverança é uma prática profundamente transformadora. Então, muitas pessoas desanimam quando os resultados não aparecem de imediato. E aí, é normal acabar esquecendo o quanto nós já avançamos. Aprender a reconhecer os pequenos progressos, por menores que pareçam, fortalece essa resiliência. E aí, isso faz com que a gente alimente a esperança e desperte uma confiança genuína nesse processo. Eu já vivi muitas fases que parecia que nada se movia. E aí, conforme eu continuei firme, mesmo nos dias lentos, eu percebi que cada esforço silencioso estava sendo usado por Deus para me amadurecer. E hoje, atualmente, nesse momento em que eu gravo esse áudio, eu estou começando a praticar corrida. E é muito interessante perceber que um pequeno avanço, minúsculo, 5 minutos que eu consegui completar algo mais rápido, para mim é uma coisa grandiosa, gigantesca. Porque eu percebo que muitas portas vão se abrindo depois das tentativas, sabe? E uma palavra que a gente use para renovar o ânimo, mesmo que quando nós estamos falando de uma pequena conquista que parece simples, mas que pode representar muito,
tudo isso acaba se tornando um lembrete de que nós não estamos sozinhos em nenhuma caminhada que a gente decide traçar. Então, quando eu olho para trás, eu percebo que sempre, nos períodos de espera e de insistência, foram onde eu mais aprendi o verdadeiro significado da força. É como se Deus começasse a mostrar que a vitória ela não está em correr, mas em permanecer constante, mesmo quando o terreno é árido, sabe? Mesmo quando os frutos ainda não aparecem. E eu tô falando correr, não dando o exemplo da minha corrida, tá? Correr mesmo, a gente está sempre correndo. E é nesse espaço entre o esforço e a colheita que nós aprendemos a confiar com mais profundidade e também a descansar na fidelidade divina. Por isso, hoje eu quero te convidar para olhar para a sua jornada, mas com paciência e principalmente com fé. Talvez os resultados ainda não tenham vindo, mas que tal perguntar a si mesmo? Quais sinais de crescimento Deus já está mostrando no meu caminho? O que eu posso valorizar hoje, mesmo que ainda pareça pequeno? Pensa na sua vida como um campo que está ali sendo cultivado. Às vezes as sementes parecem adormecidas sobre a terra, mas elas estão criando raízes profundas, para florescer no tempo certo. E a perseverança é essa escolha de continuar regando, mesmo quando o jardim ainda não floresceu, porque a fé, ela te garante que o tempo da colheita virá. E agora, eu quero te convidar para fazer uma reflexão. Que benefícios você pode colher ao continuar perseverando, mesmo que os resultados ainda não sejam visíveis? Respira fundo e deixa essa pergunta reverberando aí dentro de você. Agora, vamos para o exercício prático de hoje, que eu chamo de planejando a perseverança. Então, primeiro, é importante que você identifique um objetivo. Escolhe um desafio ou uma meta atual, algo que esteja exigindo mais paciência, constância de você. Então, no meu caso, seria o exemplo de começar a correr. E aí depois você vai listar razões para continuar. Pegando meu exemplo novamente aqui, não é fácil correr. A gente sente coisas no percurso, a gente sente antes que fazem com que a gente nem vá no percurso. Depois, quando a gente volta, a gente sente muitas sensações no corpo, no outro dia mais ainda. E se parar para pensar, parece que tem mais motivos para não ir do que para ir. Por isso é importante fazer essa lista de 3 motivos pelos quais vale a pena seguir firme, mesmo quando o resultado pareça estar distante. E esses motivos eles podem incluir crescimento pessoal, propósito, aprendizado, evolução, ou até mesmo impacto positivo que o seu esforço pode gerar em outras pessoas, e por aí vai. Em seguida, eu te convido a dar um pequeno passo. Então, defina uma ação simples que você pode realizar hoje para se manter em movimento. Por exemplo, pode ser fazer uma ligação importante, pode ser retomar um projeto que ficou parado, pode ser buscar ajuda ou inspiração para renovar suas forças. Eu, por exemplo, encontrei uma parceira de corrida. Então é alguém que eu fico convidando, vamos para o parque correr? Vamos fazer tal coisa? Vamos participar de uma prova? E isso é muito importante, é um passo importante que faz com que eu decida que eu vou continuar, assim como eu incentivo ela também. Em seguida, registre o seu progresso. Você pode anotar cada avanço, por mais que seja mínimo, você pode registrar. Eu tiro fotos, eu faço vídeos para mim. Então perceba como cada passo é uma semente que te aproxima da colheita. Por último, tire um tempo para revisar e para celebrar. Então no final da semana, você pega e reveja o que você conseguiu realizar. Se permita celebrar, pode ser em oração, com gratidão ou simplesmente reconhecendo o seu esforço.
Eu, por exemplo, nesse exemplo, eu tenho um caderno de corrida, e ali eu vou anotando cada fase, cada coisa que eu passei. Então, esse exercício ele é um convite para transformar o cansaço em propósito, a pausa em confiança, a espera em aprendizado. Então é importante se lembrar que a perseverança ela é construída um dia de cada vez, e celebrar o processo é parte do caminho. Eu te convido a finalizar com essa oração. Senhor, me ensina a perseverar, mesmo quando os frutos ainda não aparecem. Dá-me paciência para semear com fé, coragem para continuar e sensibilidade para reconhecer teu cuidado em cada passo. Que eu nunca desanime, mas confie no tempo certo da tua colheita. Que assim seja. Amém. Se esse episódio tocou seu coração, compartilhe com alguém que também precisa de força para continuar sua caminhada. Essa foi a terceira semente da nossa temporada. E na próxima semana nós vamos falar sobre celebrar vitórias. Um convite para reconhecer cada conquista, por menor que seja, como expressão do amor e da fidelidade de Deus. Até lá! Com amor, Dri Sogabi.